que vamos utilizar. Diz assim a palavra do Senhor em Efésios, Paulo escrevendo carta aos moradores cristãos de Éfeso, né? Diz assim, olha, então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Olha aí, suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Continuando, também peço que, como convém a todo o povo santo, e o povo santo diga amém, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Eu quero ler esse texto novamente, porque ele resume o propósito nosso desse ano, o lema nosso desse ano como igreja. Então Cristo habitará em seu coração, aí tem uma condição, à medida que vocês confiarem nele. Confiar, essa palavra poderia ser melhor traduzida por obedecer, porque senão dá a impressão de desconfiança. Não, a melhor tradução seria obedecer, até porque as raízes das palavras estão muito interligadas, fé e obediência. Suas raízes, olha agora, as nossas raízes, se aprofundarão em amor, e os manterão fortes. Somente pessoas aprofundadas têm raízes suficientes para suportarem todo tipo de calamidade, começando das espirituais. Somente pessoas enraizadas, de verdade, têm capacidade de suportar a pressão que o inimigo das nossas almas faz, está fazendo e vai continuar fazendo. E o texto continua, também peço que, aí é um rogo do apóstolo Paulo, como convém a todo o povo santo, então é conveniente que o povo de Deus, somos nós, entre outros, que possamos compreender, é necessário, digamos assim, vamos falar a palavra necessário, é conveniente, é necessário, eu diria que é obrigatório, que nós possamos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Então este texto, eu diria que é a rocha sobre a qual assentaremos todo o ano de 2025 em nossa comunidade, todas as nossas ações, todos os nossos projetos, do esporte até as reuniões de oração, tudo será feito para que nós possamos aprofundar na largura, no comprimento, na altura e na profundidade do amor de Deus por nossa vida. Eu quero te fazer um convite nessa noite, que você coloque sua mão direita na altura do seu coração e que você faça agora uma intercessão pela sua própria vida e que você ore da seguinte maneira: Senhor Deus, eu quero aprofundar no conhecimento da revelação de Cristo Jesus, do amor do Pai, quem o Senhor é. Eu quero aprofundar a minha vida para que eu permaneça firme, com raízes fortes, com capacidade de suportar tudo até o meu dia final ou até a volta de Jesus Cristo. Essa é a oração que nós precisamos fazer nessa noite. Senhor, nós rogamos ao Senhor, nos ajude, nos oriente, nos guie neste aprofundamento. É a minha oração, em nome de Jesus Cristo, e os que creem vão dar um amém bem forte neste momento. Vamos lá? Amém, podem se assentar. Aprofundamento é o nosso tema. Você já deve ter ouvido a frase: fulano de tal é uma pessoa, é um profundo conhecedor. Preste atenção nisso, fulano de tal é um profundo conhecedor de história, fulano de tal é um profundo conhecedor da psicologia, fulano de tal é um profundo conhecedor da agricultura, mesmo não tendo nenhum diploma, aquele homem conhece de planta como ninguém.
Ele é um profundo conhecedor da maneira de plantar, da maneira de colher. Nós já escutamos esse tipo de expressão. Isso geralmente quer dizer que aquela pessoa sobre a qual estamos falando é alguém que tem um conhecimento mais profundo do que a média, mais profundo do que o geral, mais profundo do que todo mundo tem. Por exemplo, eu realmente entendo nada de agricultura, nada, mas é nada, noção nenhuma. Em contrapartida, eu convivo com pessoas, e aqui na igreja tem pessoas que você pergunta sobre como é que vai lidar com uma planta. Vou te dar um exemplo, o missionário Lucas, perguntar como é que lida com uma planta, ele sabe explicar até a posição que você tem que fazer o corte numa planta. Há pouco tempo atrás nós tivemos contato com uma bióloga aqui de Caratinga, que menina competente. Ela deu umas instruções sobre as coisas aqui da igreja. Nós estávamos perdendo um pinheiro ali, ó. Ela veio, identificou o negócio pela cara, falou assim: isso aqui é isso, isso e isso, tem que fazer isso, isso e isso. Vai lá fora para você ver como é que o pinheiro está. Por quê? Porque aquela menina, é a Claire Meire, ela é especialista, ela é profunda naquilo que ela estudou. O aprofundamento é a ação de aprofundar. É o ato de ir mais fundo naquilo que nós queremos conhecer. Aprofundar é procurar mais embaixo mesmo. Literalmente, essa palavra no seu significado, lá na sua etimologia, é justamente isso. Então, se o Senhor falou conosco que o ano é um ano de aprofundamento, já tendo nos preparado, como nos preparou no ano passado, através dos estudos e das pregações e das instruções que foram dadas nas células, aqui nos cultos, nos eventos nossos, a respeito do Evangelho, da lei, da palavra de Deus. Eu creio que isso é uma sequência que vai nos levar, quando chegar ao final desse ano, e aqui agora vai uma profecia, quando chegar ao final desse ano, você vai olhar para trás, e você vai olhar e vai ver em você mesmo uma pessoa mais profunda com Deus. Eu vou repetir isso para que todos tomem posse, e eu vou receber, e eu estou recebendo desde já. Eu, ao final desse ano, eu serei uma pessoa mais profunda com o Senhor. Quem pode levantar sua mão e dizer isso mesmo que eu disse agora? Eu serei uma pessoa mais profunda com o Senhor, ao final deste ano. Pela fé eu estou declarando isso agora. A palavra, etimologicamente falando, é justamente isso. Aprofundar é ir profundo, assim, de maneira bem comum. Ir profundo, olhar o que está no fundo, verificar o que está lá embaixo. Esta é a ordem que Deus nos deu. Manda quem pode, o ditado diz o quê? Obedece quem tem juízo. Para mim, a resposta foi instantânea. Eu disse: sim, Senhor, eu quero aprofundar de acordo com a tua vontade. Agora, o que é o aprofundamento espiritual? Bom, eu posso aprofundar intelectualmente, eu posso aprofundar, por exemplo, eu agora descobri inteligência artificial. Vou mandar um vídeo depois para alguns grupos aí. Eu, aos 7 meses de idade, falando. Coisa linda, gente. Eu estou maravilhado comigo mesmo. Assim, é lindo ver aquele neném lindo falando, aquele neném maravilhoso, né, mãe? Aquele nenenzinho que a senhora criou com todo carinho, né? Nasceu com aquele cabeção dando trabalho para a senhora, né? Graças a Deus, né? Meus irmãos, eu descobri inteligência artificial. Quem me mostrou foi meu bem. Agora até tecnológica também. Gente, é um negócio fantástico. Eu estou curioso com aquilo. Na verdade, eu até estou fazendo agora um curso de inglês utilizando a inteligência artificial, conversando com uma figura lá, para não passar perrengue, né, gente? Então a figura não vai falar nada comigo, aí eu estou conversando com a figura. Então eu estou utilizando, está aqui no meu celular, ó, um aplicativo de conversa em inglês, para desenvolver a minha linguagem, porque eu tenho um pouco de resistência em falar. Conheço muito vocabulário, eu fiz um teste, eu tenho aproximadamente umas 6.000 palavras guardadas, mas eu não consigo falar.
tem o travamento do falar. Aí eu descobri a inteligência artificial. Aí eu estou conversando lá com a inteligência artificial, e ela me responde. Inclusive eu estou conversando sobre a Bíblia, eu estou evangelizando o avatar. É verdade, eu estou evangelizando ele. Em um primeiro momento ele falou assim: eu não estou aqui para conversar sobre a Bíblia. Falou desse jeito comigo. Eu falei: mas eu quero falar sobre a Bíblia. Você pode me dar uma dica assim, assim, assim? Aí começou com a história de Noé, aí nós engrenamos no assunto. Foi muito bacana. Então, nós podemos, gente, olha, às vezes a pessoa fala assim: eu não consigo mexer com tecnologia. Pessoal, o ser humano tem uma capacidade de inteligência, nós podemos aprofundar no que nós quisermos. No que nós quisermos, inclusive pessoas aprofundam em coisa errada. O sujeito não inventa golpe, não monta um golpe pela internet. Há pouco tempo atrás, uma chamada chegou, eu vi que era um golpista. Aí eu falei assim: isso é golpe. Aí eu deixei falar. Aí no final eu falei assim: onde você vai passar a eternidade? Aí o golpista: como assim? Aí eu falei: pronto, entregou. Falei: rapaz, deixa eu te falar, você deve ter uma pessoa que ora por você. Ele falou: tenho sim. E nós começamos a conversar. Eu falei: você precisa sair dessa vida, isso vai te custar muito caro. E ali o cara tinha montado todo um esquema para pegar uma porção do dinheiro. Inteligência utilizada para fins errados, aprofundou na tecnologia para roubar. O ser humano tem essa capacidade, e nós, como filhos de Deus, e os filhos de Deus digam glória a Deus. Os filhos de Deus são chamados a conhecer mais o Pai. Ora, se no natural nós gostamos de conhecer o nosso Pai, quem não teve pai aqui luta a vida toda para ter conhecido o Pai. Todo filho quer conhecer o Pai. Quanto mais os filhos espirituais. Então, aprofundamento espiritual é ir mais fundo no espiritual. É ir numa busca em conhecer mais o Deus invisível, mas real, que está presente aqui agora, na pessoa e no poder do Espírito Santo. É absolutamente necessário que os filhos de Deus aprofundem o seu conhecimento de Deus, para saber quem Deus é, o que Ele quer para nós. Eu preciso saber melhor quem Deus é, o que Ele quer para nós ou para mim, qual que é a sua vontade, o que Ele faz e o que Ele não faz. Muitas vezes alguns podem estar sofrendo aqui, esperando que Deus vai fazer coisas que Ele não fará. De outra sorte, nós podemos estar passando na frente de Deus, fazendo coisas que só Ele deveria fazer, por falta de conhecimento, por falta de aprofundamento, por falta de intimidade com Ele. Por isso os filhos de Deus precisam conhecer a vontade de Deus, inclusive para saberem se Deus está aprovando a sua vida ou não. Irmãos, nós precisamos ter uma vida aprovada por Deus. O Senhor precisa aprovar o que nós estamos fazendo. Às vezes nós podemos estar fazendo uma coisa muito bonita, achando que está certo. E eu tenho feito essa análise ultimamente, tanto eu quanto meu bem. Nós temos conversado muito sobre isso lá em casa, porque Deus tem nos contemplado com coisas muito maravilhosas. Aqui agora, na hora que a pastora Michele ministrava esse louvor, aquele louvor que foi até polêmico aí nas redes sociais, nossa, uma coisa tão linda como esse louvor. O que que tem eu dizer que eu estou gastando a minha vida? Ah, sim, pode ser mentira para alguns, mas para mim não é mentira não. A minha vida está sendo gasta no reino de Deus. E aqui tem muita gente gastando a sua vida no reino de Deus, gastando com alegria. Eu acho que muitas vezes esses homens entram em umas polêmicas para ganhar curtida, só pode.
Tem nada a ver isso, a canção está ali para a gente expressar a nossa fé. E muitas vezes no meio do louvor, pastora, sabe o que eu faço? Na hora que eu estou cantando uma coisa tão séria como essa, eu falo com Deus no meu íntimo assim: pela fé, Senhor, pela fé. Sabe por quê? Porque eu não perdi nada, eu tenho tudo, eu tenho tudo. Quando eu falo que eu estou gastando tudo, o que eu fiz com o meu tudo? Eu falei, já que eu tenho tudo, eu vou pegar tudo e vou usar para a glória de Deus. Eu vou usar os recursos financeiros, eu vou usar minha saúde, eu vou usar os dons que Deus me deu, eu vou usar o casamento estável que eu tenho para glorificar o nome do Senhor, eu vou glorificar a criatividade que Deus me deu, a mente criativa que Ele me deu, eu vou usar para a glória dEle. Então Ele me deu muito. Às vezes eu chego a falar, Cris, eu falo com Ele assim: Senhor, não sei se o Senhor precisa me provar tirando tudo. Eu falo isso aqui durante o louvor, do fundo do meu coração. Não é que eu tenho medo que Deus faça isso, absolutamente não, porque se Deus tirar tudo, Ele vai estar lá. Vou falar de novo isso. Se Deus tirar tudo, Ele vai estar lá. Eu já tive a fase da minha vida em que perdi muita coisa. Até mesmo gente da minha família, já houve perda da morte para a morte, e outras coisas que nós perdemos ao longo da vida. Houve uma fase da minha vida que inclusive perdi, foi tudo mesmo, o nome, a identidade, perdi foi tudo. Houve uma confusão na minha vida, mas Deus estava lá comigo. E hoje, nós temos tudo. Eu particularmente, irmãos, esse casal aqui de pastores, dessa igreja, tem tudo que precisa. Mas eu preciso saber se Deus está aprovando o que eu estou fazendo. Como é que eu vou saber se Deus está aprovando, Luiz? Se eu não tiver intimidade com Ele. Sem intimidade com Deus, você não sabe se o que você está fazendo está glorificando o nome dEle. Parece bonito, mas pode não ser o certo. Às vezes nós estamos vivendo uma vida no automático, só no automático. Estamos seguindo carreiras, estamos tomando decisões, mas aquilo não está glorificando verdadeiramente o nome do Senhor. E numa sondagem mais profunda, o Espírito Santo te revela se está ou se não está. E esses dias lá em casa nós estamos buscando juntos, nós temos conversado muito sobre defeitos da nossa vida, para que tirando e tratando os defeitos, o nome do Senhor seja glorificado. Erros que são cometidos, condutas que não deveriam ser de certa forma. Então, nós precisamos ter essa intimidade para saber se Deus aprova a nossa vida. Agora eu vou fazer uma afirmativa aqui que para mim é muito triste, mas ela é verdade, você vai concordar comigo, não tem como discordar. A maioria das pessoas na face da terra tem um conhecimento apenas superficial de Deus e da vontade de Deus. Vou repetir. A maioria das pessoas tem um conhecimento apenas superficial. Isso quando não negam a existência dele, e até lutam contra a existência dele. Mas a maioria da humanidade, pelo que a gente percebe, afinal de contas, num tempo de rede social, a gente consegue ver muita coisa pelo mundo afora, a gente consegue ver muita coisa nas igrejas, e a gente tem as conexões do dia a dia também. A gente percebe claramente, a maioria das pessoas tem um conhecimento muito raso, muito superficial, de quem é Deus, e de qual é a sua vontade, o que Ele quer. A maioria das pessoas tem dificuldade de entender que é possível conversar com Deus, e ser ouvido por Ele, e ouvir a voz dEle. Alguns podem estar aqui dentro dessa noite, gente que não ainda consegue ter a certeza de que está ouvindo a voz de Deus. É por isso que o aprofundamento é tão necessário. Mas preste atenção, a tendência natural do ser humano não é de ter comunhão profunda. Nós temos a tendência de viver de maneira rasa. Na maioria dos nossos relacionamentos, a tendência é sermos rasos, é sermos superficiais, e muitas vezes até mantermos aparências em nossos relacionamentos. É muito comum isso, especialmente no local de trabalho. Às vezes no meio da igreja. Pode haver uma tendência de manter-se a aparência. É por isso que nós amamos tanto o seminário Caminhos de Deus, porque nele, se você vier fazer, você vai ter que ter a coragem de abrir quem você é.
Você vai ter que contar a sua história, as suas dores, os seus traumas, até os abusos que sofreu. E é por isso que o nível de libertação é tão profundo. Por quê? Porque no seminário Caminhos de Deus acontece aprofundamento. E quando há aprofundamento, aparece de verdade quem eu sou. E não tem nada pior do que você ter uma vida que pensa que está agradando a Deus e na verdade ela não está agradando a Deus. A tendência do ser humano não é viver uma vida profunda com Deus. Agora, essa tendência, ela começa errada lá no Éden. Eu quero ler para você aqui, em Gênesis, os meninos podem colocar no telão também, no capítulo de número 3, e no versículo de número 5 e 7. Eu creio que você vai receber um entendimento aqui agora muito maravilhoso, porque na meditação de hoje à tarde o Senhor falou comigo. Preste atenção, porque isso aqui tem uma profundidade de revelação bíblica que vai fazer diferença na vida, quem sabe de todos aqui. O momento da queda, isso aqui é o momento da queda, o momento que o diabo, incorporado em uma serpente, tenta e consegue convencer Eva que não era nada daquilo que Deus falou, eles não morreriam. Então isso aqui é o momento da queda. Ele fala assim, olha, Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. Moral da história, a mulher viu que a árvore era linda, que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ela lhe daria, que ele, lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Preste atenção, o texto diz que no momento em que o fruto foi comido pelos dois, seus olhos se abriram. Seus olhos se abriram? Seus olhos se abriram para as trevas. Preste atenção. Os olhos foram cegados. Não abriu coisa nenhuma. Preste atenção. Qual foi o conhecimento que Adão e Eva tiveram após a queda? A tentação foi: vocês vão conhecer muita coisa. Sabe a única coisa que eles conseguiram ver? Que eles estavam nus. Só. A única coisa que eles conseguiram foi arranjar um baita de um problema e perceberam que estavam nus, e já naquele momento eles perderam a coragem de permanecer na presença de Deus. Os olhos de Adão e Eva foram abertos ao contrário, abertos para as trevas. As trevas tomaram conta. Antes eles só conheciam o bem, eles só conheciam o Deus Todo-Poderoso, eles só conheciam bondade, eles só conheciam longanimidade, benignidade, mansidão, eles só conheciam o que era bom, e viu Deus que tudo era muito bom, gente. Mas no momento em que os olhos daqueles dois que pecaram foram abertos ao contrário, as trevas entraram, e eles conseguiram ver que estavam nus, e sentiram medo e vergonha. Foi o que eles receberam em troca, medo e vergonha, e tiveram medo de chegar na presença de Deus. Agora, eles conhecem apenas o mal. Vou te provar isso também nas Escrituras. Lá em Efésios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo faz uma descrição disso, olha só. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados. Aqui ele já está falando para nós, está falando de Eva e Adão, claro, implicitamente falando deles lá atrás, mas explicitamente falando aqui para nós, e falando para os seus contemporâneos de Éfeso. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo. Olha isso, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível.
Ele, Satanás, é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, olha aqui, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira como os demais. Foi isso que Adão e Eva conseguiram, transformar a humanidade, transformar a vida deles, nisso aqui, nesse caos, trevas, guiados pelos seus próprios desejos, deixaram de ser profundos, deixaram de encontrar com Deus todo dia. Não sei se você sabe, mas o encontro parou de acontecer. A Bíblia não narra mais o encontro. Deus veio naquele dia do pecado para encontrar com Adão e Eva na viração do dia, como fazia. Mas a partir dali você não vê mais essa narrativa. Por quê? Porque as trevas entraram, e agora a autossuficiência entrou, a ignorância entrou, a dureza de coração entrou. E no Novo Testamento nós temos um exemplo muito lindo de algo que é o contrário, e é o que Deus quer fazer conosco. E isso está lá na carta, no Evangelho de Lucas. Diz assim, olha, eu quero ler para vocês, Lucas, no capítulo 24, e no versículo de número 30 e 32, o contrário do que aconteceu com Adão e Eva. Os dois discípulos do caminho de Emaús, depois da morte de Jesus, voltando para casa decepcionados, Jesus vem ao encontro deles. Aliás, Jesus vem até eles e começa a caminhar com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. Veja, lá no Éden, os olhos de Adão e Eva foram abertos, mas para eles enxergarem trevas. Aqui nesse lugar, os olhos desses homens foram abertos e eles enxergaram a luz. Coisa tremenda isso. Inclusive eles enxergaram a luz porque Jesus expunha-lhes a palavra, desde Moisés, expondo-lhes a palavra, explicando quem era o Messias. E no momento que Jesus parte o pão, no momento que ele parte o pão, os olhos deles se abrem. Tem uma canção muito linda, né? E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem. Então ali sentado à mesa com Jesus, os olhos daquelas pessoas são abertos. Aí sim, verdadeiramente, a luz chegou, é iluminado o entendimento. O que eles fazem na hora? Eles juntam as roupinhas deles e partem de volta para Jerusalém. Por quê? Porque o Salvador estava ressuscitado. Aleluia, que coisa tremenda, porque os olhos foram abertos, fechado no Éden, abertos por Cristo Jesus. Os olhos foram abertos por meio da palavra, por meio da ministração de Jesus. Nós só podemos conhecer a Deus profundamente por meio da palavra e da comunhão com Cristo. Você só conhece a Deus por meio da palavra e da comunhão com Cristo. Não tem outro jeito. Atenção, não tem outro jeito. Eu acho incrível algumas coisas que acontecem. Nem tragédia faz as pessoas conhecerem a Deus. Conheço gente que perdeu a vida sem conhecer o Senhor. Conheço gente que esteve dentro de UTI, em estado de coma, e a igreja orando, toda entubada, todo cheio de equipamento, saiu de lá e continua em rebelião contra Deus do mesmo jeito. O que revela Cristo é a sua palavra. Então, se você quer aprofundar, você precisa ser alguém que aprofunda na palavra de Deus. Não tem aprofundamento sem palavra. E o pior, que o aprofundamento com base em experiência. Alguém chega e conta para você que viu o céu. Eu não vou nessa. Não vou. Porque isso é experiência particular. Eu não vou me guiar por essas experiências. Eu vou me guiar pela palavra de Deus. Alguém chega e conta milagres e maravilhas. O diabo também faz milagres. Eu não estou dizendo que Deus não faz, Ele faz aqui, Ele faz, tem feito muitos milagres. Mas nós precisamos conhecer profundamente por meio da revelação das Escrituras Sagradas. E mais, nós precisamos ter tempo de oração na nossa casa. Fechar a porta do quarto e estar com o Pai que vem em secreto. Tirar tempo para Deus, tempo de qualidade com Deus. Se queremos realmente ter um aprofundamento. A palavra só é revelada por meio da pregação da palavra. Cristo é a palavra. Cristo só é revelado por meio da palavra.
Muito bem, nós precisamos de aprofundamento. A gente sabe que algumas pessoas têm tido dificuldade com isso, têm vivido uma vida superficial. Queridos, preste atenção de maneira muito respeitosa, de maneira muito cuidadosa. Eu quero dizer algo aqui. Essa mensagem está sendo pregada aqui porque desde o pastor dessa igreja até qualquer outra pessoa que entrou aqui, talvez pela primeira vez, todos nós precisamos aprofundar nossa vida com Deus. Eu não estou aqui pregando numa condição melhor do que a sua, não. Talvez eu tenha tido alguma caminhada a mais, mas eu estou dizendo para você com todas as letras, com toda a força do meu coração, que a minha decisão nesse ano de 2024, de 24 para 25, foi: eu vou me aprofundar. Tanto que tomei uma decisão que eu quero aconselhar que você faça, cada um faça como desejar, mas eu acho muito válido se você fizer. Estará no aplicativo da igreja a partir de amanhã. Eu, em janeiro, estou me dedicando ao estudo do Evangelho de João. O Evangelho de João, estou no primeiro capítulo desde o dia 1º. Desde hoje já é dia 5, eu estou no primeiro capítulo de João, e na verdade eu estou na primeira metade do capítulo, e eu estou vendo que não adianta nem correr, e talvez não seja possível terminar em janeiro, e não é. Porque na medida que você vai estudando, que você vai aprofundando, que você vai buscando as fontes originais daquelas palavras, você vai ficando tão maravilhado, você vai ficando tão extasiado, que hoje eu me peguei rindo sozinho lá dentro do quarto de oração. E quando eu olhei, eu estava rindo, eu comecei a rir de mim mesmo, rindo sozinho, aí eu comecei a rir de mim, por causa do êxtase que me provocou a revelação das palavras que estão contidas no Evangelho de João, nas primeiras palavras. O primeiro versículo já dá um mês de estudo. O primeiro versículo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso é de uma profundidade, isso é de uma, como é que eu vou dizer? Profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem primeiro deu a Ele para depois receber, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E eu comecei a mergulhar nisso, e eu fiz o propósito, eu fiz um voto com Deus. Eu votei, eu vou aprofundar o meu entendimento de quem Deus é. Eu vou aprofundar o meu conhecimento de que obra é essa que Deus faz. Pastor, mas as coisas já estão tão bonitas. Meu irmão, nós não estamos nem no começo do que Deus quer fazer. Eu digo isso para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Eu falo, você pegava esse negócio porque está passando em cima da sua cabeça. Nós não estamos nem no começo do que Deus quer fazer. Deus quer nos tornar pessoas profundas. Profundas, gente. Profundas. Pessoas que têm inclusive, e não procuram isso, mas terão a admiração da sua família, a admiração dos seus amigos, os colegas de trabalho que conheciam aquela pessoa bagunçada, aquela pessoa prostituída, aquela pessoa mentirosa, aquela pessoa enganadora, aquela pessoa religiosa falsa, agora começa a ver os sinais de uma presença profunda do Espírito Santo na vida dessa pessoa. E as pessoas começam a olhar e falar, eu quero ficar perto dessa pessoa, eu quero mais. Quais são as principais características de uma vida superficial, gente? Durante esse mês todo eu estarei pregando essa mensagem aos domingos, e nas células ela vai começar a entrar a partir da semana que vem, sem ser essa agora, na outra. Ela começa a entrar lá, a mensagem do aprofundamento. E eu estava hoje assim, meditando mesmo nas Escrituras, e tirando delas, porque, gente, não pode ser uma coisa da cabeça da gente, pessoal. Eu vir aqui pregar da minha cabeça, as ideias que eu tenho, não vai convencer ninguém de nada. Mas o que eu falar aqui, que estiver embasado nas Escrituras Sagradas, só tem duas posições para ter aqui: aceitar ou rejeitar. E eu creio que todos que estão aqui querem aceitar o chamado de Deus para a sua vida. Quantos querem? Pode dar um glória a Deus aí. Eu quero demais dar conta. Quem pode falar assim, eu quero demais dar conta isso? De verdade, gente, esses corinhos que foram cantados aqui, todos eles dizendo que nós queremos mais de Deus, que nós queremos coisas mais profundas com Deus. Meu irmão, vamos chegar no final desse ano e olhar para trás e falar, Jesus Cristo, a minha vida foi aprofundada com o Senhor. Oh meu Deus do céu, quais são as características de um não aprofundamento? Preste atenção agora. Não aprofundar.
características de um não aprofundamento. Geralmente os contra-exemplos ajudam a gente a compreender o positivo do exemplo. Eu falo uma coisa contrária para que alguém entenda o que deve fazer. Então nós vamos ver, de acordo com as Escrituras. Eu vou começar do texto, claro, que é o único jeito de pregar o Evangelho. Romanos 6 e versículo de número 14. Olha o que diz esse texto. E farei uma afirmativa em seguida. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Uma pessoa rasa, sem profundidade, preste atenção, uma pessoa com pouca consistência espiritual, é uma pessoa que mantém pecados constantes em sua vida. Lida com pornografia há 15 anos, é crente, está na igreja, mas a pornografia continua comandando. Lida com um temperamento incompatível com a convivência. Já tem 20 anos de idade, tem 30 anos de idade, e o temperamento é o mesmo, não é domado, não muda. Uma pessoa que não aprofundou, o pecado fica apegado a essa pessoa, ela se torna uma pessoa obstinada, e ela não tem arrependimento, ela continua mantendo pecados em sua vida. A pessoa rasa não vive isso aqui, que está ali. O pecado não é mais seu senhor. A pessoa rasa, ela fica sempre à mercê do pecado. Quando ela vê, como ela diz, quando ela vê, já fez. Ela fica dominada pelo pecado, ela está cega. Quando ela vê, já fez. Portanto, isso pode parecer uma desculpa, mas muitas vezes é real. Quando ela vê ou não vê, já fez. Ela está cega, porque o pecado ainda tem domínio. Por que tem domínio? Porque não houve aprofundamento da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo não está assentado no fundo do coração daquela pessoa. É uma característica marcante. Então vou te dar uma palavra aqui, nessa noite. Se você está sentado aqui, está aí sempre brigando com o pecado, pastor, você está falando que você não briga com o pecado? Meu irmão, deixa eu te falar, você está ouvindo um pecador que é pregador, mas você está ouvindo um homem que o pecado não domina a vida dele. E eu falo isso com toda ousadia, e eu falo isso com todo o temor. O pecado não tem domínio na minha vida. Não, quem tem o domínio da minha vida é o Espírito Santo de Deus. E você devia declarar isso nessa noite. Quem vai ter o domínio, quem tem o domínio da minha vida é o Espírito Santo de Deus. Porque esse negócio fica dando essas desculpas, que quando eu vi eu já tinha feito. Isso é coisa de gente cega, isso é coisa de gente rasa, coisa de gente que não aprofundou. O temperamento não muda, é sempre o mal querido da família, é sempre o mau testemunho, a vida financeira está sempre bagunçada. Falta de aprofundamento. Nós precisamos aprofundar nossa vida com Deus. Segunda característica está em Mateus 6, no capítulo 6 e versículo de número 6. Veja o que diz a palavra do Senhor para nós. Mas tu, quando orardes, vá para o seu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai em segredo. Então o seu pai, que observa em segredo, o recompensará. A pessoa rasa não tem interesse pela oração. Não tem. Ela dá um monte de justificativas. Ela não tem um interesse despertado voluntariamente. Sim, se houver uma convocação, ela pode até comparecer. E nem é o caso de muitos aqui, hein? Porque, por exemplo, nós fazemos aqui no último domingo do mês uma jornada de 10 horas de oração. E alguns de vocês aqui nunca vieram numa jornada dessa. Nunca. E ela acontece todo mês. Nunca vieram. Nunca se dispuseram a sair de suas casas para uma jornada de 10 horas de oração da sua igreja. Isso é raso. Isso é raso. É muito raso. E nem vou falar do Espírito Santo chamando você para dentro do quarto
Eu me lembro das vezes que eu tive que falar assim: gente, essa semana, vamos tirar 15 minutos. E na cabeça de muitos passa assim: como é que eu vou passar 15 minutos no quarto, orando? Eu não consigo passar nem da primeira palavra. Raso, vida rasa. Não tem conversa com Deus, não tem diálogo com Deus, não tem intimidade com Deus. Muitas vezes a vida de oração se resume a um monte de pedidos. Me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Isso é vida rasa. Isso é vida rasa. O Senhor quer te mostrar os pedidos dEle. Te mostrar os pedidos dEle para você. Pedir você para fazer coisas. Na verdade eu podia usar a expressão mandar. Mas eu estou falando que Deus vai pedir para você agir de certa forma. Pessoas rasas têm pecados constantes e não têm sede de oração, não têm sede pela palavra, não vão sozinhos, sem ninguém mandar, para um quarto com a Bíblia na mão, ou com um laptop na mão, para buscar a palavra, para buscar intimidade com Deus. O Espírito Santo está mostrando pessoas rasas aqui nessa noite. Eu tenho certeza que Ele está pegando os critérios da palavra e dizendo para alguns assim: meu filho, está na hora de você dar um mergulho bem profundo. Eu não sei se você conhece essa palavra, mergulhar de chopa. Alguém já ouviu falar disso? Essa palavra nem existe mais, né? Um mergulhar de chopa. Pois é de cabeça. Mergulhar de cabeça nas coisas do Espírito. Senão, vai ficar na superfície, o urubu vem, ó. O gavião vem e pega. Terceiro lugar, vocês estão sendo alimentados? Amém. 1 João, capítulo 2, versículo de número 15 até o 17, diz assim, ó: não ame este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Olha isso, olha essa afirmativa. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos, e o orgulho de nossas realizações e bens. É por isso que eu disse para você, que lá na minha casa nós estamos assim, nós estamos fazendo isso certo, será que nós estamos fazendo o que tem que ser feito? Será que nós podemos, o que é que nós podemos melhorar? Como que nós podemos agir? Isso não provém do Pai, mas do mundo. A pessoa rasa, os seus pensamentos são limitados às coisas dessa terra. Não se preocupa com as coisas do alto. Não tem foco nas coisas do alto. Não passa o dia pensando nas coisas do alto. Alguns que estão sentados aqui passam o seu dia distraído, e de tão distraído que passa o seu dia, correm o risco de serem pegos desprevenidos por Cristo Jesus no momento da sua chamada. Porque eu te afirmo o seguinte: na sua distração o maligno entra, e na sua distração o espírito sai. E na sua distração você pode ser pego num momento desprevenido. A Bíblia diz em Colossenses: pensai nas coisas lá do alto. Observe a sua última semana. Observe o tanto de tempo que você deu para as coisas do alto. As coisas do alto são as coisas que estão escritas na palavra de Deus. Observe se você tem dado prioridade para as coisas do alto. Pessoas rasas vivem pensando nas coisas da terra. Só da terra, só conquistar na terra, só melhorar na terra, só dar um jeito aqui na terra. Não estão acumulando tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem. Isso é muito sério. São características de uma pessoa rasa: pecados contumazes, resistentes, falta de interesse pela vida de oração e Bíblia, pensamentos constantes nas coisas do mundo. Vem no domingo, toma um choque aqui, mas na segunda-feira já vai para aquela velha vida e continua daquele mesmo jeito. São pessoas rasas, e essas pessoas correm um perigo muito grande. Eu quero ler também Provérbios 16, 7, e vou encerrar, porque eu teria ainda mais algumas coisas, mas nosso tempo avança, e eu não quero também abusar da
dentro do departamento infantil e da estrutura que temos que cuidar dela. Mas em Provérbios, no capítulo 16 e versículo de número 7, a palavra do Senhor diz assim: quando a vida de uma pessoa agrada o Senhor, até os seus inimigos vivem em paz com ela. O crente raso, o cristão raso, ele alimenta o sentimento de inimizade. Ele não perdoa. Ele não sabe perdoar. O cristão raso não perdoa. Ele usa estratégias humanas. Tolera, larga para lá. Diz assim, ele lá, eu cá. A Bíblia diz, olha só, a Bíblia diz que uma pessoa profunda com Deus, Deus reconcilia com ela os seus inimigos. Olha o nível que Deus quer nos colocar. Veja o nível que Deus quer nos levar. Os nossos inimigos reconciliados conosco. Ah, pastor, você não sabe quem é aquele inimigo. Eu não sei quem é o inimigo, mas eu sei quem é o Deus que falou isso aqui. Ele disse que se você buscá-lo, se você agradar a Deus, e o que agrada a Deus é um coração quebrantado, Ele há de reconciliar até os inimigos. Vou parar no quarto ponto aqui, porque eu tenho mais outros 4 e o tempo avançou demais. Deixa eu te perguntar uma coisa, deixa eu partir para a conclusão aqui, para a aplicação da palavra. Muito bem, vamos ao finalmente aqui. Nessa noite o Espírito Santo está nos levando a uma avaliação para nós respondermos assim: eu sou uma pessoa profunda ou eu sou uma pessoa rasa? O Espírito Santo está perguntando para todos nós aqui. Então existe uma terceira categoria: eu sou uma pessoa rasa, eu sou uma pessoa profunda, ou eu já sou uma pessoa que estou buscando o aprofundamento de verdade? Qual dessas 3 realmente retrata a vida de cada um de nós aqui, inclusive que estão aqui agora online? Qual é o nosso posicionamento diante dessa chamada de Deus? Não é apenas uma palavra dessa igreja, é uma chamada de Deus. Lá em Oséias 6,4 está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É preciso conhecer, mas é preciso prosseguir conhecendo. Ainda tem uma explicação: pois como a alva, ou seja, como amanhã o dia vai amanhecer, a sua vinda é certa. Isso liga conhecimento com preparo para aguardar a volta de Jesus. Somente pessoas que estão em aprofundamento ou estão aprofundando vão se guardar bem para o dia de Cristo Jesus. Eu quero estar preparado para esse dia. E se você também quer, eu te convido nesta hora a curvar sua cabeça no lugar onde você está, a colocar a sua mão direita na altura do seu coração e a responder ao Espírito Santo. Alguns podem estar aqui hoje e deveriam tomar uma decisão imediata: eu vou sair dessa paralisia, eu vou sair dessa letargia, eu vou sair da superfície, eu vou parar de ficar julgando as coisas pela aparência, e eu vou conhecer a essência do que Deus quer fazer. Eu vou parar de não entender a voz de Deus, eu vou entender a voz de Deus. Eu vou aprofundar ao ponto de discernir quando for Deus falando comigo. Responda ao Espírito Santo. Responda a Ele. Em nome de Jesus. Responda ao Espírito Santo. Aqui tem vários pastores, tem vários presbíteros, tem vários líderes de células, diáconos, obreiros. Não viva no automático. Separem
tempo, o Senhor está falando: separem tempo para estar comigo, usando uma linguagem figurada aqui em nome de Deus. Separem tempo para estarem comigo. Eu quero, diz o Senhor, lhes revelar coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. O Senhor diz assim: eu quero lhes mostrar coisas excelentes. Tem mais. Tem mais. Do alto dos seus 81 anos, dona Noêmia, tem mais. Dos meus 60 e quase 1 de igreja, tem mais. Talvez tenha alguém aqui com 6 meses. Tem mais. Deus deseja te levar para mais profundo, te ensinar o perdão, te ensinar a perdoar como Ele te perdoou. Ele te perdoou. Libere o perdão. Isso é uma palavra de conhecimento que está alcançando uma pessoa. Libere o perdão que Deus liberou para você. Libere hoje. Não brinque com Deus. O que Ele te deu foi muito grande. Perdoe como você foi perdoado, perdoada. É o Senhor falando com a igreja. Não olhe para mim, eu não estou aqui. Alegoricamente falando, ouça o que o Espírito Santo está falando com você. Pai Celestial, leva-nos a esse lugar mais profundo. Chama cá, totando as queremerê. Oh, aqueles que desejam, aqueles que estão entendendo o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Eu sei que vai ficar meio difícil, né? Mas é o que eu sinto vontade de fazer até para encerrar esse culto. Coloca-se de pé. Aqueles que para Deus vão se colocar de pé para dizer: Senhor, eis-me aqui. Levantem as mãos aos céus e encerrem essa reunião glorificando. Eu vou ter a ceia, viu, gente? Estou encerrando para liberar as pessoas que têm que ir. Você pode levantar as suas mãos agora e fazer o seu propósito com Deus. A aplicação da mensagem nessa noite é essa: é você orando e falando: Deus, me leva nesses lugares mais profundos. Você pode dizer assim: Senhor, eu não vou aceitar essa história de vir num culto como esse, escutar o que eu estou escutando e amanhã fazer de conta que nada aconteceu. Leva-me, Senhor, aos lugares mais profundos e não me deixe esquecer. E toma cuidado com o que você pede a Deus, porque se tiver te lembrar, talvez Ele tenha te lembrado de um modo doloroso. Não brinque com Ele. Lembre-se do modo mais alegre que você puder, porque se Ele tiver de te lembrar do modo mais doloroso que Ele sabe fazer, Ele fará. Mas Ele vai levar você ao lugar de aprofundamento. E é melhor você entrar nessa vida, entrar na vida eterna, faltando até um pedaço, mas entrar, do que ficar para trás, por causa da sua negligência ou do seu descuido. Oh Espírito amado de Deus, esta é a palavra do Senhor para a igreja nessa noite. Esta, Deus, é a palavra dada ao teu povo, dada a mim. É a palavra que eu digo amém, amém, amém na minha vida, Senhor. Eu digo amém na minha vida, Senhor. Amém, amém, amém. Diga também na sua vida amém, amém, amém. Senhor, faça-se a tua vontade.
Ah, meu Deus do céu. Se você estiver perto de uma pessoa da sua intimidade, você vai fazer uma oração com essa pessoa sobre isso que você acabou de ouvir, em nome de Jesus. E assim nós vamos encerrar esse culto. Se é da sua intimidade, não precisa dar a mão, não precisa fazer nada, apenas ore com alguém que é da sua intimidade. Se não for, peça licença e fala: posso orar com você? E faça uma oração por esta pessoa agora, em nome de Jesus. Faça uma oração, ore sobre isso, oremos sobre isso. Oremos, clamemos ao Senhor. Ore por essa pessoa para ela sair de uma vida rasa, ou para ela aprofundar mais. Alguns já estão na busca. Ore para que seu filho tenha revelação de quem Cristo é, que não é uma mera religião. Cristo, o Senhor da vida, o Verbo que habitou entre nós, o Filho de Deus encarnado, o próprio Deus habitando com os homens, revelado em nosso coração. O Deus Todo-Poderoso nos mostrando a glória do Pai no Filho, revelando a glória do unigênito. Oh, meu Deus. Sim, Pai, nós oramos. Eu quero te abençoar. E as pessoas que vão tomar a ceia vão permanecer aqui, vão vir para frente. Os obreiros do apoio já podem colocar as bandejas aqui à frente, podem ficar aqui à frente, somente aqui à frente, tá? Estenda as suas mãos, estendam as suas mãos, como quem recebe algo. E eu libero sobre a sua vida, na autoridade do nome de Jesus, e com base nessa palavra, eu te digo. O Senhor diz assim: só eu sei os pensamentos que tenho para vocês. São pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. E em seguida ele fala assim: então vocês vão me invocar e vocês vão me encontrar quando vocês me invocarem e me buscarem de todo o vosso coração. Eu vou revelar a vocês os meus propósitos, eu vou revelar a vocês os meus caminhos, e eu vou revelar acima de tudo quem eu sou, diz o Senhor. E vocês me conhecerão mais e mais, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa noite, por tudo que o Senhor fez aqui, por tudo que o Senhor há de fazer. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz o quê?